Graça e paz, irmãos. Estamos aqui mais uma vez, para a nossa aula de escola dominical e pedimos ao Senhor nesta manhã que Ele venha falar poderosamente em nossos corações. Vamos dar continuidade à carta do apóstolo Tiago, no capítulo 3, dando continuidade a este capítulo, e vamos pedir ao Senhor, que Ele fale ao nosso coração, que Ele venha nos instruir, que Ele venha falar conosco de acordo com os teus propósitos. Amém? Oremos. Querido Deus e amado Pai, mais uma vez, Senhor, estamos aqui diante da Tua face, diante da Tua presença, e dizemos a Ti, Senhor, que somos totalmente dependentes de Ti, Senhor. Te peço a Deus que o Senhor venha nos esclarecer a Tua palavra, Senhor, que o Senhor venha nos fortificar nela, Pai amado, porque a Tua palavra diz, Senhor, que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E é assim que nós estamos hoje, nesta manhã, Senhor, dispostos a acrescentar fé em nossos corações, Senhor, ter direcionamento para a nossa vida e que em tudo, ó Deus, o Teu nome seja glorificado. É o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Bem, amados, nós vamos dar continuidade, Tiago capítulo 3, como já falei antes, do versículo 6 até o 12, que diz assim: a língua também é um fogo, e como um mundo de iniquidade, a língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi dominada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua, e é um mal que não se pode refrear, está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos às semelhanças de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que se faça assim. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim, tampouco pode uma fonte dar água salgada e água doce. Bem, mais uma vez, relembrando, a carta de Tiago ela foi escrita com o objetivo de ensinar a sabedoria de Deus para nós podermos alcançar e perseverar em meio às dificuldades até o retorno de Cristo e alcançarmos a graça de um dia morarmos com Jesus. E Tiago ele tinha bastante trabalho na sua igreja, na igreja de Jerusalém, assim como não é diferente hoje em dia no nosso meio. E aí ele vem nos trazendo essa lição para nós, o fato de nós termos cuidado com a nossa língua, com aquilo que nós falamos. E ele começa dizendo aqui que a língua ela é a menor parte do corpo, Se a gente for ver anatomicamente, questões de membros, Ela é a menor parte do nosso corpo, mas ela é capaz de criar um desastre enorme e também pode fornecer orientações para a nossa vida. Então, quando a gente fala da língua, a gente não está falando só das coisas ruins, a gente também vai falar das coisas boas, E aqui ele começa dizendo que ela é um fogo, que ela é um fogo que, como um mundo de iniquidade, e a língua está posta entre os nossos membros, mas que contamina todo o corpo. Aí aqui o Tiago está falando para nós o cuidado que nós precisamos ter, com aquilo que falamos, com aquilo que nós nos expressamos, porque ela pode atingir, ela pode inflamar, como diz aqui, o curso da natureza. Ou seja, ela pode mudar o curso da nossa história, ela pode mudar o curso da vida de outras pessoas, dependendo daquilo que nós falamos. Então, quando o apóstolo Tiago ele vem nos trazendo essa lição, ele vem nos chamando, acima de tudo, para nós termos cuidados, porque a Bíblia diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, nessa manhã, a primeira pergunta que eu quero lhe fazer é: o que está dentro do seu coração? Sabe? O que está sendo maquinado na sua mente, no seu coração, para que quando você expressar,
Quando você expressar, você vai trazer o quê? Bênção ou maldição na vida das pessoas e na sua própria vida. Porque muitas das vezes, quando nós abrimos a nossa boca para proferir alguma coisa, a gente esquece que nós não estamos atingindo somente as outras pessoas, porque aquilo que vai, ele volta, né? É a lei do retorno, como nós gostamos de falar. Então, a gente precisa ter esse cuidado quando nós abrimos a nossa boca, porque ela traz consequências para a nossa vida também. Ela pode trazer orientações para a nossa vida. E aí, nessa manhã, eu quero te perguntar, o que pode acontecer se nós aprendermos a controlar a nossa linguagem? O que nós podemos aprender, acima de tudo, quando nós paramos para pensar antes de falarmos? A primeira coisa que acontece, queridos, é que quando nós controlamos a nossa linguagem, a gente consegue controlar todas as demais ações da nossa vida, sabe? A gente pode mudar, a gente pode influenciar o curso da nossa vida, a gente pode pensar de maneira positiva, a gente pode agir de maneira positiva, dependendo da forma como nós usamos essa linguagem. Aí hoje eu quero falar um pouquinho, né? Nós estamos no mês da família, quero falar um pouquinho para você, pai, mãe, né? Para você, filho, que muitas das vezes a gente, na hora da raiva, na hora que nós estamos assim, um tanto atribulado, principalmente nesses últimos dias, que nós estamos ficando assim, com nossos direitos, né? De ir e vir meio que bloqueados, meio não, bloqueados de uma certa forma. Aí nós temos convivido mais dentro da nossa casa, com nossos esposos, com as esposas, com os filhos. E aí, de repente, pode chegar um grau assim de estresse tão grande que a gente não toma conta daquilo que nós falamos. E às vezes uma palavra que você fala hoje vai trazer consequências lá na frente, sabe? Na vida do seu esposo, na vida da sua esposa, na vida dos seus filhos. E a gente precisa ter muito cuidado com isso, porque o nosso linguajar, ele pode controlar todas as nossas ações, pode controlar o rumo que vai dar a nossa família, pode controlar o rumo que vai dar na nossa vida. E aí, o apóstolo Tiago, ele vem comparando, né, a nossa linguagem, a nossa língua, e ele fala assim, que toda a natureza, tanto as bestas feras como as aves, como os répteis, os animais do mar, eles foram dominados pela natureza humana. Aí a gente vai trazer lá de Gênesis, né? Quando Deus criou Adão, Deus falou para Adão, Deus criou todas as coisas e botou Adão no meio do jardim e falou, olha, agora vá e domine. Adão, ele teve uma capacidade tão grande dada pelo Espírito de Deus de dar nome aos animais. Se a gente hoje conhece o cachorro pelo nome de cachorro, porque foi Adão que colocou. Se a gente hoje conhece, né, qualquer coisa dentro da natureza viva, a gente sabe que esses nomes que nós conhecemos hoje foi porque Adão colocou. Aí você para imaginar qual é a capacidade do homem, né, quando ele se autodomina, quando ele domina a sua mente, o seu coração, a sua linguagem. E Deus deu a Adão essa capacidade de dominar as bestas feras, os animais do campo, os répteis. O homem tem domínio sobre tudo isso, mas sobre a sua língua ele não tem, diz aqui o apóstolo Tiago. Por quê? Porque o homem, quando ele não tem o fruto do Espírito sobre a sua vida, que é o gozo, a alegria, a paz, a benignidade, a mansidão, o domínio próprio. Quando ele não tem isso, ele pode ser um vulcão que vem alastrar todas as coisas, porque ele não pensa naquilo que ele fala, naquilo que ele profere. Então, Tiago está dizendo aqui, olha, se o homem ele teve a capacidade, e tem ainda nos dias de hoje, de dominar toda a natureza, por que ele não refreia a sua própria língua? Por que ele não para de murmurar? Porque é uma das coisas, sabe? Quando a gente fala de linguagem, a gente fala das nossas especialidades, que é queixa e murmuração também, sabe? Quando muitas das vezes a gente lê esse texto de Tiago, a gente só pensa em fofoca, a gente só pensa em disse-me-disse, mas hoje Deus está querendo falar para nós mesmos, sabe? Não de uma forma relativando com as outras pessoas, mas também para nós, sabe?
quando você, antes de você abrir a sua boca para falar alguma coisa, joga fora a murmuração, joga fora as queixas, sabe? Tenha um coração agradecido. Antes de você reclamar de alguma coisa, veja tudo ao seu redor, tantas coisas boas que Deus tem feito na sua vida e para a sua vida. Então glorifique a Deus. Porque os problemas são momentâneos, querido. O apóstolo Paulo, lá em Romanos, ele diz assim que essa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso de glória muito excelente. Só que eu preciso ter a mente de Cristo, eu preciso ter um coração igual ao de Cristo para que eu possa entender isso. Então, as queixas e as murmurações, elas também têm que estar fora da nossa listagem. O mau uso das nossas palavras, ela tem o poder de destruir. Ela pode trazer blasfêmia, fofoca, calúnia, mentiras, falso testemunho, e aí vai, né? Então, essas coisas elas podem manchar, corromper o caráter da pessoa, o seu e de quem está sendo direcionado. Sabe, ao longo desses anos na casa de Deus, eu já vi tantos ministérios serem destruídos por conta de calúnias, de difamação. Ao longo desses anos, eu tenho visto irmãos morrendo espiritualmente e até fisicamente por causa de uma palavra, sabe? E a Bíblia diz aqui para nós que no versículo 9, no versículo 8, melhor dizendo, que assim, que ela está cheia de peçonha mortal, ou seja, cheia de veneno. Oh, meu amado, Deus nos chamou para sermos livres e sermos semelhantes a Ele. Nós precisamos ser santos como é o nosso Deus. E na boca do nosso Deus não tem veneno mortal. Quando Deus ele se relaciona conosco, a palavra é sempre de bênção, é sempre filhinhos, amados, né? E eu tenho que tirar isso da minha vida. No versículo 9 diz assim, com ela bendizemos a Deus e Pai, mas com ela amaldiçoamos o homem, que é a imagem e semelhança de Deus. Nossa, que contraponto, né? Como a gente pode dizer que amamos a Deus e odiamos o nosso irmão? O apóstolo João ele diz isso para nós. Como é que nós conseguimos fazer essa separação? Olha, eu glorifico, bendigo o nome do Senhor, mas em contrapartida, aquele que é feito à imagem e semelhança, aquele em quem Deus escolheu habitar, eu amaldiçoo, eu faço com que a vida dele se torne um inferno, porque o versículo 6 fala isso. Ela pode ser inflamada pelo inferno. Por que nós nos deixamos ser usados pelos nossos adversários? Por quê? É muito mais fácil nós sermos usados pelo Espírito Santo de Deus. Então, esse versículo 9 é um questionamento para nós. Por que bendizemos a Deus e amaldiçoamos a imagem e semelhança de Deus? E aí, eu vou levar novamente, né, para dentro da nossa casa. A Bíblia diz, maridos, que se você não tiver sabedoria para lidar com a sua mulher, as suas orações podem ser impedidas. Esposas, amar o seu esposo, como respeitá-lo em obediência, não uma obediência cega. Mas aí eu quero dizer para você também, marido, que uma mulher que ela é bem tratada, que ela não tem afrontas, que ela não ouve humilhações, que ela não ouve palavras duras, ela é mais fácil de amar, ela é mais fácil de obedecer, ela é mais fácil de ser submissa. Fica essa dica para você, querido. Filhos, respeite os seus pais e os pais, sabem, tenham respeito também pelos seus filhos, que às vezes a gente quer ficar na autoridade de pai e mãe e a gente sai atropelando, sabe? Eles são extensão nossas. Então que a nossa palavra seja palavra de bênção na vida dos nossos filhos, sabe? A gente tem que cortar isso, essa palavra de maldição da nossa casa. O versículo 10 diz assim, de uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que se faça assim. Não dá para jorrar, amados, de uma mesma fonte, água doce e água amarga. Como é que eu chego na casa de Deus? Como é que hoje, até mesmo eu estou aqui falando aqui com vocês, né? Eu estou aqui falando das coisas do Senhor, falando de bênçãos, falando da palavra de Deus. E de repente, quando terminar esse vídeo aqui, eu fecho a minha Bíblia
eu volto para os meus afazeres e na primeira oportunidade eu vou usar palavras torpes, e quando eu falo palavras torpes, eu não estou falando de palavrão não, né? Não é o palavrão como nós conhecemos, mas sabe, palavras de malignidade, palavras contrárias à vontade de Deus. Não é assim como aqui diz o versículo 10, não convém que se faça assim. Quando fala de malignidade, o apóstolo Tiago também, da víbora peçonhenta, né? Veneno peçonhento, ele está também fazendo referência à serpente no jardim do Éden, sabe? Ela, com muita astúcia, ela foi lá e nos roubou o direito de Adão e de Eva de serem verdadeiramente iguais a Deus, como eles já eram, né? Eram imortais porque a morte não existia, eles tinham comunhão com Deus, e isso lhes foi arrancado porque eles deram ouvidos à serpente no jardim. E aí a gente também precisa mudar também, sabe? A gente tem que estar com os nossos ouvidos atentos a ouvir a voz do Senhor, e não a voz daquele que tem tentado nos tirar da presença do Senhor. E aí a gente termina também dizendo para você que a língua, ela também não é sempre iníqua. Ela também pode ser também um instrumento de abençoar as vidas. Como vou repetir aqui o versículo 10, que da mesma boca procede bênçãos e maldição. A gente precisa aprender a se inclinar para a bênção, sabe? Para aquilo que o Senhor tem nos chamado. A gente precisa aplicar esses princípios aos nossos relacionamentos humanos. Aí eu volto a falar sobre família, volto a falar sobre relacionamentos, né? A nossa principal preocupação tem que ser de bênção na vida daqueles que estão ao nosso derredor, seja em casa, seja na igreja, seja no trabalho, seja na escola. Aonde quer que nós venhamos a estar, a gente precisa revelar Cristo em nós. E isso pode ser feito através da nossa linguagem. E além disso, é totalmente inaceitável que alguém faça declarações piedosas, queridos, enquanto ignora e maltrata os outros. Sabe, como eu falei no início, o propósito dessa carta de Tiago era fazer com que aqueles irmãos de Jerusalém chegassem perfeitos até o dia de Cristo, sabe? E isso foi estendido a nós. E quando ele nos chama a atenção quanto a isso, ele está querendo a mesma coisa para nós, que nós possamos chegar perfeitos até o dia de Cristo na nossa vida e sermos achados em Deus. Aí, então ele fala, né, que a gente precisa ter no nosso coração, na nossa mente, sabe, uma voz que presta para fundos de testemunho, que profere orações fervorosas, que canta louvores, que entoa hinos de gratidão e adoração a Deus, sabe, que levem as pessoas a ter o desejo de servir a esse mesmo Deus que nós servimos, sabe, que essa voz lance fora toda crítica, lance fora toda vergonha, lance fora toda humilhação, que tire a aflição da dor, que a nossa voz sirva, né, que a nossa língua sirva para trazer paz, esperança, trazer o Espírito Santo para a vida das pessoas, que todo o processo que essas pessoas estiverem passando, elas possam ter uma voz de alento, sabe, nos seus corações, nas suas mentes. Então, usar a língua para pecar é incompatível com a presença de Deus em nossas vidas, é incompatível com o caráter cristão e a identidade de Cristo em nós. O que nós podemos fazer para sermos perfeitos, queridos, é sermos pessoas cheias de fé, cheias de ações que tenha fé, esperança e amor. Porque esses são os grandes princípios cristãos que estão sendo, e que nesse exato momento estão desesperadamente necessários no mundo atual. As pessoas estão precisando ver fé em nós,
nós precisamos ter palavra de esperança e, acima de tudo, nós temos que agir com amor, sabe? Aí vamos voltar um pouquinho lá em Tiago, quando ele diz que não existe fé sem obras, né? O mundo, nesse exato momento, ele precisa da influência do Espírito Santo sobre as suas vidas, para enxugar todas as lágrimas, para curar os corações, para elevar as vidas, sabe? Para colocá-los, sabe, em outro patamar, para tirar deles a tristeza, a desesperança, a angústia que nós temos vivido e para retomar a ter a confiança necessária de que tudo vai ficar bem. Isso é papel meu e seu, Igreja de Cristo. Aqueles que têm um nome que na sua testa, como foi colocado lá no sumo sacerdote Josué, lá no livro de Zacarias, santidade ao Senhor. E a santidade não é somente nas vestes, a santidade não é com que está, entre aspas, mas a santidade está na nossa voz, na nossa palavra, nas nossas ações, na nossa vida como um todo. Então, que nessa manhã o Senhor fale melhor ao seu coração, querido. Aqui nós estamos somente dando uma palavra de ânimo, mas medite nessa palavra, leia o livro de Tiago, aprenda, tirem coisas boas. Se você tem dificuldade, ore a Deus. Lá no capítulo 1 de Tiago diz assim, se alguém não tem sabedoria, peça a Deus, que a ninguém nega. E às vezes nós temos essa dificuldade, nós achamos que nós estamos perdidos porque não temos. Temos sim, porque se nós pedirmos, pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-lhe-á. É promessa do Senhor Jesus para a nossa vida. Que o Senhor fique contigo nesta manhã, que Ele fale melhor ao seu coração, que Deus derrame da sua graça sobre a sua vida. E não esqueça, você é pedra viva, povo exclusivo de Deus. Sabe? Você é a nação santa, aquele a quem Deus tem gerado para trazer vida e vida plena para essa humanidade. Amém? Deus os abençoe.